Boa noite, graça e paz. O texto de hoje é 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 até o verso 46. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai de misericórdia, a Ti elevamos a nossa atenção, pedindo que nos abençoe pela leitura da Tua Palavra e pela pregação da mesma, para que sejamos, ó Deus, edificados, para que possamos ser santificados, para que consagremos mais nossa vida diante do Teu altar. E pedimos que derrame sobre nós chuvas de bênçãos. No nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 até o verso 44. Anteriormente nós vimos do verso 20 até o verso 40. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, e hoje Elias ora para que chova. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Oração. Quanto à oração, o Catecismo de Heidelberg assim pergunta: como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Resposta: primeiro, devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em Sua palavra e orar por tudo o que Ele nos ordenou pedir. Segundo, devemos muito bem conhecer nossa necessidade e miséria, a fim de nos humilharmos perante Sua Majestade. Terceiro, devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar de nossa indignidade, quer atender a nossa oração por causa de Cristo, como Ele prometeu em Sua palavra. O breve catecismo de Westminster, por sua vez, assim define a oração. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. John Bunyan, o autor de O Peregrino, disse: a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com Sua palavra, para o bem da Igreja, com fiel submissão à Sua vontade. Veja que esses 3 textos sobre oração dizem que devemos orar por coisas segundo a vontade de Deus. Devemos orar por aquilo que é de acordo com o querer de Deus. Para isso, precisamos ter conhecimento de Deus e ter comunhão com Deus, tendo com Ele comunhão. O texto ora lido relata como aconteceu a grande chuva após anos de seca. Essa chuva foi um sinal da misericórdia de Deus. Deus, então, olhando para o seu povo de um modo
favorável, uma vez que esse povo tinha o reconhecido como o único Senhor. Quando eles falaram, conforme a nossa mensagem anterior, só o Senhor é Deus, não Baal, e sim só o Senhor é Deus. Essa chuva foi segundo o decreto de Deus e foi em resposta à oração de Elias, servo de Deus, esse que tinha conhecimento de Deus, esse que tinha comunhão com Deus. Antes, Elias orou para que não chovesse e agora ora para que chova. Foi vendo a vida de oração de Elias que Tiago, lá no Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, disse que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo muito pode efetuar. Essa súplica pode prevalecer, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso não acontece com quem não é justo, com quem faz pouco caso de uma vida santa, de quem faz pouco caso da lei de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Elias não é um homem abominável a Deus. Sua oração não é abominável. Elias é visto como um homem justo, um servo do Senhor, como quem tem conhecimento e comunhão com Deus. Era um homem de oração, que aprendeu a orar segundo a vontade de Deus. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Entendendo a dinâmica do justo e sua súplica, vamos meditar no que aconteceu nesse texto, que Elias ora para que chovesse e que lições podemos tirar. Elias estava certo de que a palavra de Deus já estava por cumprir. Deus disse que faria cair chuva sobre a terra, capítulo 18, versículo de número 1, quando ele fala, vá, apresenta-se a Acabe, porque farei chover sobre a terra. Isso depois de 3 anos e 6 meses, conforme nós temos o relato também lá no Novo Testamento, depois de 3 anos e 6 meses. A palavra de Deus estava por cumprir, pois várias pessoas tinham se voltado para Deus, pelo menos reconhecido que Ele é o Deus vivo, verdadeiro, só o Senhor é Deus. E Elias então entendeu que aquele era o momento de Deus manifestar sua misericórdia. O Deus que respondeu com fogo, conforme nós vimos na mensagem anterior, queimando todo o altar, agora responderia com água, encharcando a terra, com chuvas que seriam uma bênção para todos, chuvas de bênçãos. Elias confiou tanto em Deus que disse para Acabe que já ouvia o barulho de uma abundante chuva, mesmo estando o céu sem nenhuma nuvem. Inclusive, Elias disse para Acabe que esse já poderia comemorar, já poderia comer e beber, pois haveria chuva como um sinal da benevolência de Deus. Assim como Elias, agindo como alguém que é justo, que tem conhecimento e comunhão com Deus, devemos sempre crer em sua palavra, na palavra de Deus. Se Deus falou, certamente sua palavra se cumprirá. Se ele falou, por exemplo, para Abraão, que Abraão teria um filho com Sara, mesmo sendo Sara avançada de idade, com ventre seco, mas certamente isso aconteceria e como nós vimos, isso aconteceu. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é confiável e nada pode impedir o seu cumprimento, pois o nosso Deus também é o Todo-Poderoso. Ele empenha a sua palavra e tem condições de cumprir aquilo que ele falou.
Logo, nós podemos crer em toda a palavra de Deus. Logo, nós podemos crer em todas as promessas de Deus. Tudo que Deus disse que aconteceria, aconteceu. E tudo que disse que ainda acontecerá, podemos estar certos que haverá de acontecer. Com o que está ocorrendo no mundo hoje, com essa pandemia, esse reboliço todo, pensamos principalmente em profecias apocalípticas, quando nós pensamos na questão do cumprimento da palavra de Deus. E vemos, de fato, que a palavra de Deus tem se cumprido no desenrolar da história. Desde já podemos nos portar como pessoas que confiam na palavra de Deus, assim como Elias confiou na palavra de Deus, mesmo não havendo nenhuma nuvem no céu naquele momento. Elias estava certo de que a palavra de Deus já estava por cumprir e Elias se retirou para orar. Ele entendeu que no decreto de Deus está inclusa a nossa responsabilidade de orar. Deus decreta todas as coisas e no seu próprio decreto está incluso também a nossa oração. Logo, nós devemos exercer nossa responsabilidade orando. Elias tinha consciência da forma pelo qual Deus executa boa parte dos seus decretos, o que não exclui a nossa oração. Ele, no caso aqui, tinha em mente textos como 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso 26 e 27, que diz: quando o céu se fechar e não houver chuva, veja, quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar, e envia chuva sobre esta tua terra que desce em herança a teu povo. Também o capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 13 e 14, texto bem conhecido. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Elias aqui entende muito bem que naquele momento ele deveria orar cumprindo textos como esses. Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, uma oração a sós com Deus, e ele então orou com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e, como nós falamos, não havia nenhuma nuvem nos céus. Mas aqui Elias, ele ora com fé, com essa convicção de que Deus faria chover sobre a terra. Diz o texto que ele orou encurvado para a terra, com o rosto entre os joelhos, numa posição que demonstra humildade e submissão. Aqui Elias não está exigindo de Deus nada, não está decretando coisa alguma, ele está se submetendo à vontade de Deus. É assim que sempre nós devemos orar, nos submetendo à vontade de Deus, agindo assim com humildade e submissão. A oração de Elias, não foi atendida de imediato. Sua oração por fogo foi atendida de imediato. Capítulo 18, do verso
36 e 37, nós temos lá esta oração de Elias, que foi uma oração pública, que foi uma oração breve e que foi respondida de imediato. Agora, essa sua oração por água demorou um pouco. Na Escritura, irmãos, nós aprendemos que há orações que são respondidas na hora. E há orações que não são respondidas na hora. Há orações que demoram muito a serem respondidas. Isaac orou 20 anos para que Rebeca, que era estéril, concebesse. Orou 20 anos. Há orações que demoram muito a serem respondidas. E há orações que Deus diz não, uma vez que não é a vontade dele. Elias aqui, ele orou com persistência, até que Deus enviasse resposta. Aqui Elias, ele persevera, persevera na oração, pois tinha convicção de que para aquele momento, aquilo era a vontade de Deus, aquela era a vontade de Deus. Sabendo que é a vontade de Deus, que era a vontade de Deus, ele então perseverou, ele não desistiu. Ele manteve a sua mente atenta, concentrada na oração. Ele não vai pessoalmente ver se havia algum sinal da resposta de Deus. Ele manda o seu servo várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e Elias, enquanto isso, fica concentrado na oração. Ele ora atento na ação de Deus, dando início à resposta à sua oração. E assim que levantou uma pequena nuvem, conforme diz o texto, Elias já estava certo de que Deus respondeu sua oração e uma grande chuva estava por chegar. Verso de número 44. Como com Elias, vemos que, de fato, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E assim como Elias, devemos orar com fé, com humildade, submissão, com persistência. Veja como Jesus nos incita a orar. Mateus capítulo 7, do verso 7 até o verso de número 12. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Veja aqui Jesus nos encorajando na oração, para sermos persistentes na oração. Marcos, o capítulo de número 11, o verso de número 24, diz: Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, que já o receberam, e assim será com vocês. E aqui Elias, com fé, com humildade, com submissão, com persistência, ele ora para que Deus derramasse chuva sobre a terra. Elias estava certo de que a palavra de Deus estava por cumprir, uma palavra que é fiel, que é confiável. Elias se retirou para orar e orou com fé, com humildade, submissão e persistência. E com a oração respondida, o Senhor concedeu uma força extraordinária a Elias. Uma capacitação de Deus para que Elias corresse diante de Acabe. Verso de número 45 e
46. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Do Monte Carmelo até Jezreel, onde Acabe também tinha um palácio, nós temos a distância de cerca de 30 quilômetros. Elias não tinha o preparo de um atleta, ele não era um atleta. E antes estava com uma alimentação bastante simples, bastante rudimentar. Mas aqui ele tem a seu favor a mão do Senhor. Elias, então capacitado por Deus, demonstra uma disposição para servir. Era costume, naquela época, que o rei tivesse corredores adiante de seus carros. Geralmente os seus servos iam adiante dele, adiante do rei. E Elias faz isso. Ele mostra então que estava pronto para servir. Elias nunca foi o perturbador de Israel, como Acabe tinha o acusado anteriormente. O próprio rei Acabe poderia muito bem se beneficiar do serviço de Elias. Elias não estava fazendo política contra Acabe, esse não era o seu intento, esse não era o seu ministério. O seu ministério era servir, seu ministério era pregar a palavra de Deus, seu ministério era ser servo de Deus, profeta de Deus. Ele era um servo de Deus que estava à disposição para servir sua nação, seu rei, seu governo, levando todos ao conhecimento de Deus. Aqui nós podemos pensar, esperava-se uma certa gentileza de Acabe no convidar Elias para que estivesse com ele na carruagem. Assim como o eunuco, o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, em Atos capítulo 8, assim como esse eunuco convidou Filipe, e muito se beneficiou de Filipe pregando para ele o evangelho. Aqui, Acabe tinha uma oportunidade de demonstrar honra para aquele que era um ministro de Deus, um servo de Deus. Era uma oportunidade para aprender mais a respeito do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Ele anteriormente viu alguns milagres acontecerem através de Elias e poderia muito bem procurar saber mais a respeito desse Deus vivo, desse Deus verdadeiro. Mas Acabe não demonstra nenhuma santa curiosidade, demonstrando pelo contrário um coração terrivelmente endurecido. Mesmo vendo descer fogo do céu, chuva cair da terra devido à oração de Elias e aquela força sobrenatural de Elias correndo à frente do carro, mas mesmo assim Acabe acabou demonstrando um coração endurecido. Mas Elias segue em frente. Elias não tinha carros, mas tinha o poder de Deus. Ele não tinha a aprovação de Acabe, mas tinha a aprovação de Deus. 2 Coríntios, o 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. E Elias aqui é esse encarregado, é esse despenseiro de Deus, encontrado fiel. Tinha a aprovação de Deus. A mão do Senhor veio sobre Elias e ele percorreu cerca de 30 quilômetros à frente do carro de Acabe. Como entender isso? Não está escrito no Salmo 60, versículo 12, que em Deus faremos proezas? Em Deus faremos proezas. Elias estava certo de que a palavra de Deus já estava por cumprir. Logo ele se retirou para orar e orou para que chovesse.
E com a oração respondida, o Senhor concedeu uma força extraordinária a Elias. A oração foi atendida. Foi, nas palavras de Dom Bunyan, o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Ele prometeu ou que estão em conformidades com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias é um exemplo de um varão aprovado por Deus, com sua oração sendo aprovada por Deus. Ele se mostra, Elias, se mostra como estando em sintonia com a vontade de Deus, como alguém que anda segundo os preceitos de Deus. Ele ora atento à vontade de Deus. Vendo exemplo assim, devemos nos animar a viver como quem é justo, como quem se dedica à oração, procurando cada vez mais compreender a vontade de Deus, orando com fé, humildade, submissão, sendo persistentes na oração. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Sim, devemos nos animar a viver como quem é justo e como quem se dedica à oração, certos de que Deus sempre vai nos capacitar para realizarmos sua obra. Aqui temos o exemplo de Elias, gente como a gente. Mas certamente o exemplo supremo é de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, com a oração 100% aprovada. Ele que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. De tal modo que podemos estar certos de que, com os nossos corações voltados para Ele, chuvas de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênção dos céus. Amém.